Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Lucas, capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Bom, irmãos, hoje o nosso tema é pedir, buscai e batei. O contexto em que nós temos esse texto, versículo 9 e versículo 10, nós vamos ler eles novamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz, se você está buscando alguma coisa, você precisa se colocar em busca daquilo que você pretende alcançar. Então Ele diz, eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso me faz lembrar de uma frase do Spurgeon, dentro de um dos livros dele, onde ele fala assim a respeito da providência, E muitas vezes, quando pensamos na providência, imaginamos que a providência é simplesmente você esperar e ela vai providenciar algo para você. E é interessante que ele falava assim, eu acredito na providência, mas eu acredito também que a providência costuma colocar um pedaço de bacon nas costas daquele que se esforça por pular um valado, correr atrás de um porco e caçá-lo. Ou seja, se você pretende comer bacon, você precisa correr atrás do porco, para que o bacon possa ser feito. A palavra do Senhor, ela nos mostra dentro dessa passagem algo que é rico, irmãos, e é interessante porque ele é simples, mas dentro dessa sua simplicidade, há grande profundidade, porque ele está falando a respeito de salvação. Ele não está falando a respeito de bacon. Ele fala a respeito de que aquele que busca, recebe. E isso é um fato bíblico. Não existe nenhum salvo que não tenha buscado, ainda que em princípio não queira. E é isso que nós vamos observar nos dias de hoje. O contexto dentro dessa passagem, ele começa dentro do versículo 5, onde nós temos a história do amigo da meia-noite. O amigo da meia-noite é aquele amigo inoportuno que chega na tua casa à meia-noite, batendo na tua porta, pedindo alguma coisa para poder servir a um outro amigo que chegou na casa dele. E veja só como é que se desenrola essa história a partir do versículo 5. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Interessante, que ele fala aqui que se o seu amigo bate na tua porta, você não está disposto a levantar, você já está deitado, seus filhos já estão na cama, você já estava pegando no sono, ele foi lá e te acordou, bateu na tua porta, te chamou e pediu 3 pães. Ora, se não for pela amizade, ainda que você não esteja com toda aquela amizade, toda aquela sua disposição e amor para com o seu amigo para poder atender a ele dentro do seu pedido, você ainda assim vai se levantar por causa da importunação. Por um ou outro motivo, o que vai acontecer? Aquele seu amigo vai levar aquilo que ele quer. Por quê? Ele não olhou a hora no relógio, mas ele foi lá e te importunou. Então o texto ele fala exatamente isso. Ora, se você tem a ousadia de se prontificar e de ir atrás daquilo que você enxerga a necessidade, e você não olha para a hora, e você vai lá e busca, bate, você pede, você tem muita chance de receber isso, principalmente se você for no lugar certo. Vai na casa de um amigo, seu amigo pode até falar mal de você depois, mas ele vai te ceder aquilo que você pediu, estando obviamente dentro das condições dele te ceder. E é interessante você observar isso, porque quando você pensa na palavra do Senhor, e Cristo está fazendo uma analogia, é uma parábola, como é que você pode imaginar Deus, agindo dessa forma em relação a nós? É como se Ele estivesse falando, olha, se você quer receber alguma coisa da parte de Deus, o importune, porque se Ele não o fizer pela amizade, vai fazê-lo pela importunação.
Em princípio é isso que vem à nossa mente se você parar nessa passagem. Né? E aí, logo na sequência, ele vai dizer aquela palavra, né? A frase que nós lemos agora há pouco. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? Ele fala, então, desse versículo, que é o nosso foco, no qual nós vamos concentrar a nossa mente. Mas pense no seguinte, anteriormente ele falou a respeito da importunação como um meio pelo qual você consegue obter as coisas. Só que quando nós falamos a respeito de Deus, tem também não somente, né, o contexto anterior, mas nós temos o contexto posterior. O que é dito depois desse texto que nós acabamos de ler? Leiamos o versículo 11 a 13. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe os pedirem. Né, esses 3 últimos versículos aqui, eles mudam totalmente a concepção e o contexto a respeito do pedir a Deus, não é verdade? Antes você observa lá o amigo que chegou à meia-noite, se não fizer pela amizade, ele faz pela importunação. Mas posteriormente Deus muda a figura e ele fala, agora não é mais um amigo, agora é um pai. Qual é o pai cujo filho pede para ele pão e ele dá pedra para o filho? Né? Outros pedem um ovo e dá um escorpião. Pede um peixe e você dá uma serpente. Convenhamos que isso não é natural, né, do lado paterno. O pai quer dar boas coisas aos filhos, esse é o natural. É isso, nós fomos criados por Deus e nós temos esse sentimento de proteção e cuidado com relação aos filhos. Então nós vamos dar aquilo que o filho pede. É claro que dentro dessas condições, né, alimento, né, aquilo que é bom para eles. Então nós observamos que quando Deus fala a respeito de si próprio, e aí é essa ideia que nós devemos ter, e ele fala claramente para nós que o Senhor, ele é diferente do amigo, ele é um pai. E ele não é um pai qualquer, ele é um pai bom. Porque ele fala, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, Deus está falando que Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E é por isso que eu falo que o texto está falando a respeito de salvação. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus é de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Então ele fala que se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele dará. Então vamos observar dentro desse nosso versículo esses 3 aspectos, o pedir, o buscar e o bater. Em primeiro lugar, o pedir. No versículo 9 ele fala que aquele que pede, dar-se-vos-á. Pedir o que é a questão que nós precisamos considerar? O que nós haveríamos de pedir a Deus? Ora, nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo como o principal ato de Deus em favor dos homens. Então, nosso pedido deve estar de acordo com esse propósito de Deus realizado na vinda de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo realizou em favor dos homens? Ele levou sobre si os nossos pecados para que pudesse haver salvação para nós. Então, o que nós devemos buscar a Deus, o que nós devemos pedir a Deus é a salvação. A grande questão é que, naturalmente, pela natureza em que nós fomos criados e caídos na nossa natureza adâmica natural, nós não desejamos e não estamos interessados em salvação. Talvez nós estejamos interessados em um bom emprego, um bom salário, talvez estejamos interessados naquela pessoa lá na nossa escola, ou na nossa faculdade, ou no nosso trabalho. Talvez nós estejamos interessados em comprar um bom carro, ter uma boa casa, vestir roupas boas. Todas essas coisas podem ser do seu maior interesse, mas o reino dos céus não entra dentro das coisas que você elencaria como as 3 principais coisas na sua vida. E todos nós fomos ou somos assim. As questões espirituais, elas não dizem absolutamente nada ao nosso coração. Nós precisamos compreender que
Os nossos pensamentos, eles estão somente nessa vida, e a única coisa que realmente nos interessa é o quão bem-sucedido eu posso ser nessa vida, aqui na Terra. E algo como a eternidade é totalmente desprezada. Você precisa entender, em primeiro lugar, antes de poder pedir, e quando nós falamos a respeito de pedido, está intimamente relacionado com o seu entendimento a respeito da sua necessidade. Tomando como exemplo aquele homem que bateu lá à meia-noite na casa do seu amigo, ele tinha a percepção de uma necessidade. Qual era a necessidade dele? A necessidade dele era pães. Por quê? Porque ele tinha um outro amigo que tinha chegado na casa dele e ele não tinha provisão para apresentar aquele seu amigo que tinha vindo de viagem. Então ele observou a sua situação e falou: e agora? Esse meu amigo chegou, eu recebi ele na minha casa, mas ele precisa comer. As vendas estão todas fechadas. Eu vou bater na casa do meu vizinho aqui, que é meu amigo, e vou pedir a ele pão, porque eu tenho consciência, eu sei que eu preciso de pão. Só que quando Deus fala de modo espiritual, Ele fala que nós não precisamos somente de pão. O que nós precisamos é de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E essa palavra é vida para aqueles que a ouvem. E essa palavra do nosso Deus, ela nos ensina alguns aspectos elementares a respeito da nossa existência. Ela nos ensina que nós precisamos nos submeter a Jesus Cristo. E é óbvio que você não quer se submeter a Jesus Cristo, porque você vive a sua vida da forma como você bem entende. E se submeter a Jesus Cristo implica você viver uma vida não segundo a sua vontade ou o seu desejo, mas segundo a vontade de outro. Esse outro é Deus, esse outro é Jesus, você sabe, já ouviu falar dele, mas a realidade é que você não quer isso para a sua vida. Ora, você pode tomar a decisão que você quer, você sabe que você pode, por exemplo, não estando sujeito a Jesus Cristo, você pode xingar o seu vizinho, né? Você pode falar mal das pessoas, e você ainda tem aquele negócio na sua consciência que você fala assim: olha, eu sei que isso não é a coisa certa a ser feita, mas você não se importa tanto, porque afinal de contas você não é crente. Isso é coisa de crente, né? Tentar se restringir para não fazer o mal. E essa é a grande realidade que todos nós passamos ao longo da nossa vida. Mas as Escrituras, elas nos mostram que nós temos por necessidade a sujeição a Jesus Cristo, até porque essa sujeição a Cristo é o que vai preservar as nossas vidas e vai fazer com que nós possamos viver uma eternidade na glória de Deus. E não existe outro jeito. Você não vai para o céu se você não se sujeitar a Cristo. Não existe outro jeito de você ir aos céus, a não ser por meio dessa sujeição. Em segundo lugar, existe um entendimento muito rasteiro, muito superficial a respeito do reino de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito do reino de Deus, mas você fala assim: mas o que é esse reino de Deus que esses crentes falam tanto? Ora, nós precisamos entender que nós vivemos sob domínio, né? E que aquilo que nós chamamos de democracia nos nossos dias é um engodo, né? Nós sabemos disso. Ou você acha que realmente vivemos uma democracia? Né? Quando você é chamado, por exemplo, para votar, você vota em quem? Em quem você quer ou naqueles que estão à disposição? Não existe aquele conflito, muitas vezes, quando você vai votar, que você fala assim: olha, desses que estão aí, nenhum deles me representa. É o que mais nós ouvimos falar por meio da população. Mas por que só colocam pessoas que não nos representam para serem votadas? Porque se tiver uma pessoa realmente com boas intenções que queira fazer alguma coisa, é muito difícil essa pessoa entrar no páreo para disputar. Então, a democracia, ou isso que é chamado de democracia, é uma coisa que foi criada para que nós possamos pensar, né, que nós temos alguma liberdade. Mas a realidade é que nós vivemos debaixo do domínio de um Estado, e esse Estado ele determina coisas que ele não deveria determinar na nossa vida. O que acontece é que essa é a realidade e nós precisamos encará-la. E existe o domínio de reinos, existe a sujeição de povos, e nós estamos sujeitos ao nosso governo, nós estamos sujeitos às leis do nosso país, e nós nos sujeitamos inclusive no nosso trabalho, e quando não nos sujeitamos no nosso trabalho, nós nos sujeitamos dentro da nossa casa. A ideia com tudo isso é
que você tenha apenas um Senhor na sua vida, e esse Senhor seja o Senhor Jesus Cristo, e você viva sob o domínio e o governo dele. E viver sobre o governo do Senhor Jesus Cristo implica você estar livre de todos os outros domínios e governos. Ah, mas a palavra de Deus, ela diz que eu preciso honrar, né, as instituições estabelecidas, né, os governos, as autoridades. Não é assim que a Bíblia fala? É assim que a Bíblia fala. Mas você se sujeita às autoridades do Estado porque você está se sujeitando a Cristo. Tanto é que quando a autoridade do Estado ela se contrapõe à sua fé em Cristo, ou à sua religiosidade, ou à sua fidelidade, você se torna um desobediente civil. E aí eles falam, eu vou te matar, e você não se preocupa com isso, porque a hora que eles te matarem, você estará com Cristo. E você viverá no reino do Senhor. Jesus Cristo, ele já governa em nossas vidas hoje, mas ainda está para se apresentar o seu reino físico. Quando ele voltar com poder e grande glória, a palavra de Deus diz que ele estabelecerá um reino eterno aqui na terra. E é esse reino que não haverá dor, não haverá choros, não haverá lágrimas, não haverá injustiça. Toda essa bagunça que nós vemos no nosso país ou no mundo, tudo isso vai acabar. Porque Jesus Cristo governará todas as coisas e todas as coisas serão como elas devem ser, de modo perfeito. Então nós precisamos entender a necessidade de entrarmos no reino do céu, e isso passa pela sujeição a Cristo. E em terceiro lugar, todas essas coisas, o entrar no reino do Senhor, submeter-se a Jesus Cristo, passa por submeter-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é ouro para nós. Nós não podemos vender, mercadejar ou diminuir aquilo que as Escrituras nos dizem. Ela é o meio pelo qual nós podemos compreender quem é Jesus Cristo, o que Ele fez e o que significa o seu reino. Muda a palavra do Senhor e você está sendo açoitado pelas ondas, não sabendo para que lado você vai. Portanto, te falta interesse sim a respeito do reino do Senhor, te falta interesse em se submeter a Jesus Cristo, e tudo isso acontece porque o Espírito Santo ainda não te despertou para que você possa realmente compreender a sua necessidade. E talvez nem disso você tenha consciência ainda, achando que o seu desinteresse pela palavra de Deus é algo que você pode decidir no estalar de dedos. Hoje realmente eu não tenho muito interesse, mas amanhã eu vou ter interesse pela palavra do Senhor. Quando eu era jovenzinho, eu me converti com 15 anos, mas antes disso, eu tinha os conceitos, a respeito, ainda que equivocados, a respeito da necessidade de me tornar crente para ir para o céu. Era tudo isso que eu sabia a respeito, de salvação, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade. E eu sabia dessa necessidade, e eu falava assim, não, um dia eu vou ser crente. Por quê? Eu morria de medo de ir para o inferno. Então eu tinha um bom motivo para virar crente. Só que você vai passando o tempo e você vai protelando essas questões. Você vai falando, eu sabia que estava indo para o inferno, sabia que precisava, dentro do meu entendimento, que eu precisava me tornar um crente, e achava que se tornar crente era ir para a igreja. Então o dia que eu fosse para a igreja, o meu problema estava resolvido. E eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja e o meu problema não se resolveu. E aí você começa a perceber que as coisas elas são mais profundas do que simplesmente você estalar o seu dedo, ou você simplesmente se decidir em relação a alguma coisa. Algo dentro de mim precisava ser mudado, transformado verdadeiramente. Essa transformação ela não acontecia por meio dos meus temores, dos meus sonhos, que eu tinha pesadelos. E isso não mudava o meu coração. A única coisa que veio mudar o meu coração foi realmente ouvir a mensagem do Evangelho e entender que Jesus Cristo salva o homem pela fé e não pelas obras. Essa mensagem ela veio como uma bomba na minha mente e fez com que eu entendesse aquilo que Cristo tinha realizado na obra do Calvário. Porque até então eu entendia, falava, Jesus Cristo, Filho de Deus, todas aquelas coisas, era compreensível, mas eu não entendia porque Cristo tinha morrido. Eu tinha perdido toda a essência do Evangelho. Eu tenho certeza que muitas pessoas dentro de igreja nunca entenderam por que Cristo morreu. E nunca conseguiu relacionar a morte de Cristo com seu atual estado de rebelião.
E eu já tinha ouvido o evangelho, isso que é interessante. Você ouve e você não entende. Não é que você ouve também tanto assim, tá? Essa também é uma realidade. Né? Muitas igrejas ditas cristãs, e muitas igrejas inclusive batistas, né, têm muita dificuldade de se pregar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é aquela que você entende para compreender como é que o homem é salvo. Mas male, né, bem ou mal, eu já tinha ouvido alguma coisa a respeito do assunto. E tudo isso era difícil de compreender, e as minhas atitudes elas continuavam sendo as mesmas, até que o Espírito Santo te dá o entendimento, e ele te dá a compreensão de que você precisa desesperadamente da obra de Jesus Cristo em seu favor. O reino de Jesus Cristo é algo a ser alcançado, é algo pelo qual nós devemos almejar, é algo que nós devemos ir em direção. É isso que Cristo veio nos mostrar. O reino está próximo, né? Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Né? Pensemos numa seguinte ilustração. Você precisa chegar até o outro lado do Atlântico. Nós estamos aqui no Brasil, o outro lado do Atlântico é a África. Né? Só que existe um espaço bem grande aí para você chegar até lá. E você só tem uma jangadinha. Sabe aquela jangadinha que você vê às vezes nos programas lá do Discovery Channel, National Geographic, aqueles filmes lá que pega aquelas tribos bem arcaicas, que pega um pedaço de uma árvore, corta, cava no meio, e você, se subir naquilo lá, você afunda imediatamente, porque você precisa ainda se equilibrar ali dentro. Né? É uma coisa totalmente rudimentar, que era usada porque eles colocavam apenas, né, nos rios, de um lado para o outro e tudo mais. Imagina você fazer uma travessia do Atlântico em cima de uma jangadinha como essa. Existe alguma possibilidade de você chegar até o outro lado vivo? Absolutamente não. Você já viu uma tempestade no oceano? Como é que é? Você já viu? Tem várias imagens disso, né? Você encontra inclusive no YouTube, ou mesmo em programas de televisão, às vezes mostra os navios, que são aqueles encoraçados, sabe? Navios militares preparados realmente para essas tempestades. São ondas gigantescas, 30 metros. Obviamente elas não estão quebrando, né? Mas é aquela altura de onda. O mar ele fica todo ondulado e o barco vem lá em cima e depois ele cai e a água passa por cima e cobre. É uma coisa absurda. Coloca medo em qualquer um que não é marujo. A grande questão é, você não consegue. É uma missão impossível você ir com a sua jangadinha, né, atravessar o oceano. Ou ainda, imagina você, né, agora que a Amazônia está na moda, né, porque todo mundo está falando a respeito dela, imagina você atravessar a Amazônia inteira, né, toda a bacia do Amazonas, né, inteira, sem nenhum equipamento, né, sem uma bússola para te orientar, né, sem um bacamarte de um tiro só, absolutamente nada, nem um canivete, nem roupas preparadas. Qual é a possibilidade de você chegar do outro lado? Não existe essa possibilidade. Você está morto. É tão interessante isso que outro dia eu estava vendo um programa de umas pessoas que estavam no Brasil, estrangeiros, eles estavam numa pousada e eles iam até um mirante. Era um local conhecido lá, era um mirante que tinha próximo da pousada, lá na região amazônica, e eles subiram, era para eles subir para uma trilha, tinha um caminho e tudo mais, e eles chegariam lá em cima. Eles passaram lá a orientação para os estrangeiros, e eles pegaram o papel e a orientação estava errada. Eles se desviaram um pouquinho só. Uma semana perdido no meio da selva. Né? Eles acabaram encontrando, depois eles encontraram água, porque você não encontra nem água. Né? Se você encontrar água, você está mais ou menos salvo, porque passa navios, barcos, né? Passa essas coisas. Eles conseguiram encontrar, por acaso, água. E aí tinham umas pessoas com um barco e foram até eles, e eles foram resgatados. Uma coisa absurda. Então, é impossível você passar uma mata fechada dessa forma. Quando a Bíblia fala a respeito do reino de Deus, ele fala do reino de Deus em termos de santidade e fala no reino de Deus em termos de justiça. E são duas coisas que eu e você não temos. Nós não somos santos e nós não somos justos. E aí nós deveríamos pensar assim, tudo bem, já que ninguém é justo, né? A palavra de Deus fala exatamente isso, não há um justo nenhum sequer, então Deus vai baixar o nível de exigência
para que algumas pessoas possam entrar no reino, não é? Afinal de contas, o reino de Deus, né, ele chama homens a participar dele. E Deus diz não. O nível não será baixado. A santidade continua sendo a santidade perfeita e a justiça absoluta. Isso significa que nós não podemos cometer nenhuma injustiça em nossas vidas, porque se nós cometermos a mínima injustiça nas nossas vidas, nós já não podemos adentrar o reino dos céus. Esse é o nível que Deus tem estabelecido para o seu reino. Ele não tolerará né, no seu reino pessoas que não tenham um nível perfeito e absoluto de justiça e santidade. Logo, todos os homens estão, sim, perdidos. Todos os homens estão condenados. Porque todos nós somos pecadores, e não só pecadores, mas também desinteressados pelo reino de Deus, e não somente desinteressados, fracos para alcançar o reino, e também pobres. Não temos condição de fazer absolutamente nada para conquistar o reino do Senhor. Mas imagine a seguinte figura. Imagine que essa travessia do oceano que você precisa fazer, e você pensou lá na sua jangada, mas de repente você olha para o seu lado e você vê um transatlântico, totalmente preparado para fazer esse tipo de viagem, e o que ele foi feito exatamente para isso, para passar por todas aquelas tempestades, para poder atravessar todos os perigos e chegar em segurança ao outro lado. Ou ainda, imagina que na Amazônia tenha uma via pavimentada, não aquela transamazônica que tentaram fazer, que é uma porcaria, né? Mas uma via pavimentada, reta, que cruza toda a Amazônia, e que você pode seguir por ela, porque muitos já estão seguindo nesse caminho para poder atravessar essa via. Pense nessas duas figuras como sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela missão que parecia impossível para nós, atravessar um oceano ou atravessar uma selva densa, é perfeitamente possível, porque Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos chegar do outro lado sem qualquer dificuldade. Não é pelos seus esforços, não é pela sua força, não é pelo seu preparo, mas é por aquilo que Jesus Cristo realiza. É aquilo que Jesus Cristo de fato é. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Então, se você tem a pretensão de chegar no reino de santidade e justiça de Deus, não existe outra forma de você chegar. É como você tentar subir o Everest sem qualquer equipamento, e mesmo com equipamento, se você não estiver preparado, você vai morrer. Mas, por outro lado, Jesus Cristo é como se você tivesse um ticket para um bonde que vai te levar diretamente, sem escalas, diretamente ao cume desse monte. Jesus Cristo é este transatlântico, essa via pavimentada, é esse transporte certo que te conduz sem qualquer perigo, sem qualquer necessidade de sofrimento até o reino dos céus. Esses entendimentos, irmãos e amigos, é aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Mostra a nós que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita segundo a vontade de Deus, para quê? Para que ele fosse decretado justo. E com essa justiça que ele conquistou, ele possa atribuir a cada um de nós, para que nós possamos adentrar o reino dos céus com uma justiça absoluta. Uma justiça que não é minha e que não é sua, mas é uma justiça que pertence a Jesus Cristo e que nos é atribuída, nos é dada gratuitamente. É por meio da palavra do Senhor também que nós vemos que Ele levou sobre si os nossos pecados e o pecado de todos aqueles que haverão de ser salvos em todas as eras, de todas as épocas, de todos os tempos. Deus derramou sobre Jesus Cristo naquela cruz o pecado de todos aqueles que vão crer em Cristo, e Deus o castigou. Ele foi castigado no nosso lugar, no lugar de todo aquele que crê, pagando assim a dívida que nós tínhamos contraído diante de Deus por conta das nossas atitudes de desinteresse e de pecado em relação a Deus. Mas Cristo pagou tudo. Levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Jesus conquistou justiça, perdão, e o reino de Deus nos é dado como herança. É isso que a palavra de Deus nos mostra.
É isso que nós precisamos entender, é isso que precisa estar na nossa mente, porque só compreendendo essas coisas é que nós vamos compreender a nossa necessidade de pedir. Se você não está pedindo a Deus é porque você ainda não entendeu. Outra questão que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, além de pedir, é que nós devemos também buscar. Nós não devemos ficar parados pedindo, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que você faz? Você tem que buscar, tem que ir atrás. Lembrando novamente aqui do nosso amigo da meia-noite, o que ele fez? Ele viu a necessidade, preciso de pães. O que eu vou fazer? Vou pedir. Mas vou pedir para quem? Eu vou pedir para o meu amigo. O que ele fez? Ele saiu da casa dele à meia-noite e foi até a casa do amigo. O que nós precisamos compreender com isso é que não é somente os fatos que alimentam a nossa mente para que nós peçamos a Deus. É necessário que nosso coração também esteja imbuído de buscar ao Senhor. Se pedir tem a ver com a nossa mente, o buscar tem a ver com o nosso coração. E a grande questão é que nós vivemos naturalmente uma vida carnal e não temos qualquer vida espiritual se nós não estivermos em Cristo. É necessário que reconheçamos essa nossa corrupção e esse nosso pecado. Abram comigo lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor, ela nos exorta a respeito da nossa natureza, da nossa vida, da nossa existência, do nosso coração. E é isso aqui que precisa ser transformado na sua vida para que você possa verdadeiramente adentrar o reino dos céus. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 2: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Primeiro aqui o apóstolo Paulo ele nos mostra a nossa necessidade de sermos vivificados, porque a condição espiritual de todo homem é de morte em ofensas e em pecados. Essa questão ela é básica e as escrituras ela nos mostram que se você está morto em suas ofensas e pecados, isso é sinônimo de perdição eterna ou condenação ao inferno. Significa dizer que você não pode ser salvo porque você é uma pessoa corrupta, corrompida, que você é maculado e que Deus não aceita você na presença dele. Você não tem vida espiritual, significa que você está morto. Mas e as obras que eu faço? As suas obras para Deus é comparada a trapo de imundícia. Todas essas questões que podem ser pesadas aos ouvidos mais sensíveis são fatos bíblicos que nos são revelados de forma muito clara e absoluta para que o coração do homem possa compreender e entender o estado real da sua ruína espiritual. Todo o seu desinteresse, toda a sua vontade de fazer as coisas da carne, a vontade dos seus pensamentos, tudo isso é consequência de uma morte espiritual. Ele fala no versículo 2, em outro tempo andaste segundo o quê? O curso deste mundo, segundo quem? O príncipe das potestades do ar. Sabe de quem ele está falando aqui? Satanás. Se nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Ele completa dizendo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não querem se submeter a Jesus Cristo. Ainda no versículo 3 ele diz, entre os quais todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A palavra do Senhor ela é definitiva em demonstrar a nós que nós éramos escravos da carne. E a carne ela opera contra o espírito. E ela faz a vontade do diabo. Quando você acha que você é muito livre, que você está fazendo uma vontade, tomando uma decisão livre, isso aqui eu estou tomando essa decisão aqui porque eu quero fazer isso. Ora, quando mais de uma pessoa já mostrou para você que o que você está fazendo está errado, você está fazendo uma vontade da sua carne e a sua carne está morta em delitos e ofensas. Você está simplesmente dando vazão àquilo que as Escrituras falam.
Sabe, a coisa mais surpreendente nas Escrituras é o fato de que nós achamos que nós somos muito espertos, né? E a palavra de Deus ela fala que toda a nossa inteligência é uma tolice absoluta. Deus confunde os sábios e dá graça aos humildes. O que a palavra de Deus ela busca de cada um de nós é que nós nos humilhemos na presença do Senhor. É que nós entendamos que por mais que nós possamos ter formação acadêmica aqui na terra, por maiores que sejam os nossos graus, nenhuma dessas coisas conta absolutamente nada na presença do Senhor, porque o Senhor ri desses graus acadêmicos, Ele ri da intelectualidade humana, porque tudo isso é uma verdadeira loucura comparado àquilo que Deus tem para nos revelar. A palavra de Deus, ela fala que quando nós estamos mais certos da nossa vontade, vou fazer isso porque é o que o meu coração manda, é aí que nós estamos cometendo a maior estupidez das nossas vidas. E quantas estupidez nós cometemos na nossa vida? Inúmeras. O desejo da carne, a vontade da carne, dos pensamentos, tudo isso, irmãos, declara uma coisa ao nosso respeito, e isso não é bom que declara. Ele diz que isso é feito por aqueles que eram, por natureza, filhos da ira. Essa é a palavra do Senhor. A ira de Deus ela se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Todos os homens que estão em impiedade e injustiça são filhos da ira, ou seja, estão condenados por conta dos seus pecados e precisam desesperadamente serem vivificados pelo Senhor. Veja um contraponto em Salmos 73. Salmo 73, versículo 23. Veja o que é o coração de um homem segundo a vontade de Deus. Ainda que esse salmo seja de Asaf e não de Davi. Mas essa aqui é a expressão de um coração segundo o Senhor. 73, versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. É esse o coração que nós precisamos buscar. É o coração moldado segundo a palavra de Deus. É um coração confiante em Deus. É um coração que busca o Senhor para que Deus possa sustentá-lo, possa guiá-lo no seu conselho, para que ele possa entender e reconhecer a glória do Senhor. Ele fala, quem eu tenho nos céus além de ti? Quem mais eu posso desejar aqui na terra além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É esse o desejo que nós devemos ter no nosso coração e buscar ao nosso Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz Isaías capítulo 55, versículo 6. Eu não sei quanto tempo você vai viver ainda, não sei quanto tempo mais Deus tem pretendido para a sua vida, mas eu sei de uma coisa, hoje você tem a oportunidade de clamar ao Senhor para a sua salvação, hoje você tem a oportunidade de buscá-lo e encontrá-lo. Amanhã, só Deus sabe, talvez o seu tempo esteja se esgotando, e você precisa urgentemente buscar ao Senhor. Não somente pedir, não somente buscar, mas também bater. Batei e abrir-se-vos-á, diz lá em Lucas 11, versículo 9. Até aqui nós vimos que nós precisamos pedir. Pedir é a capacidade da mente, é o intelecto, é baseado em fatos, onde você reconhece a necessidade para poder pedir. Buscar é algo que vem do coração, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com o entendimento da sua perdição
e o quanto isso te preocupa, o quanto isso te mexe, o quanto isso te tira do seu eixo, o quanto isso mexe com você. Isso é buscar ao Senhor, isso vai levar você a buscar ao Senhor. E agora ele fala a respeito de bater. Bater tem a ver com desejo, com vontade, com a capacidade de agir, que cada um de nós devemos fazer. Todas essas coisas, elas trabalham em conjunto, tanto a mente, o coração e a vontade. Para quê? Para que nós tenhamos o entendimento da nossa necessidade de arrependimento. Entendamos que nós temos vivido a nossa vida segundo o curso deste mundo, mas que nós precisamos corrigir esse curso segundo a vontade de Deus. E tentar corrigir a sua vida ou ter o reconhecimento da necessidade de correção implica arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente. Você passa a pensar de modo diferente em relação às coisas que você pensava antes. Você passa a desejar fazer a vontade de Deus. E você passa a se submeter àquilo que Deus quer que você faça. Quando você se arrepende, você não está perfeito. Existe um monte de coisa que precisa ser aperfeiçoada na sua vida. Mas o verdadeiro arrependimento, ele se mostra no desejo que você demonstra em servir fielmente a Jesus Cristo, em ser obediente à palavra dele. Ora, todo crente verdadeiro quer ser obediente à palavra de Deus, não é verdade? Mas você é obediente à palavra de Deus 100% do seu tempo, em todos os aspectos? A resposta é não. Do mesmo modo, aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, ela também precisa passar por um processo de amadurecimento, por um processo em que não somente deseja fazer a vontade do Senhor, mas que efetivamente passa a cumprir a vontade de Deus. Isso você consegue observar na sua vida. Isso é fácil de você observar. As suas atitudes, elas demonstram se houve um verdadeiro arrependimento na sua vida. E para isso, você precisa obviamente entender, você precisa ter o seu coração compungido a isso, e você precisa realmente ter a sua vontade transformada para fazer a vontade do Senhor. Você precisa também crer em Cristo, é óbvio, de todo o seu coração, né? Aquilo que parte do seu coração, crendo naquilo que Ele é, crendo naquilo que Ele fez, crendo naquilo que Ele diz a respeito do seu reino. E você precisa entregar-se a Ele de todo o seu coração para ser governado por Ele. Pedi, buscai, batei. Façai essas coisas para a sua salvação. É isso que cada um de nós precisamos fazer. Talvez você pense, mas isso não é você fazer obras para a salvação? A resposta é não. Buscar, bater, pedir não tem nada a ver com obras. Aquele que foi até a casa do seu amigo, que obra ele fez? Ele apenas externou o entendimento de uma necessidade. Ele apenas buscou aquilo que a sua alma reconheceu como sendo necessário. E a salvação, fé em Cristo, ela se dá justamente nisso. Quando você reconhece a necessidade da sua alma, quando você percebe que você precisa desesperadamente se submeter a Jesus Cristo, é apenas uma consequência da obra de transformação que o Espírito Santo fez na tua vida. Mas todos aqueles que são salvos, necessariamente demonstram uma vida de arrependimento. Isso se mostra na vida daqueles que se arrependem. Sendo assim, versículo 10, lá de Lucas capítulo 11, então ele nos diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato dele falar que qualquer. Você não é tão pecador assim que você não possa obter salvação se você a buscar em Cristo. Você não é tão bom assim que você também não precise de salvação. Na realidade, você não é bom de forma alguma. A realidade é que a palavra de Deus, ela nos mostra que qualquer que pede, recebe. Qualquer que busca, acha. E quem bate, a porta se abre. A porta se abre e você entra no reino dos céus. E você passa a ser chamado de filho de Deus. Você passa a orar com confiança. Você passa a entender o Evangelho de forma absoluta. Você tem os seus pecados perdoados e você entende isso. Você torna-se grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você. Você passa a amá-lo de todo o seu coração.
você tem uma nova natureza e você pensa de uma forma diferente. E você passa a ter forças para lutar contra o pecado e contra todas aquelas coisas que te assediam. Não é que a salvação ela dependa de cada uma dessas coisas, mas a salvação ela é demonstrada em cada um desses aspectos na vida do verdadeiro crente. Deus é poderoso. E a salvação é a expressão do poder de Deus para a salvação dos homens. Cada um de nós somos totalmente transformados quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Os nossos pensamentos mudam, a nossa vontade muda, os nossos interesses passam a ser outros e nós passamos a buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Passamos a desejar a Cristo cada dia mais. Passamos a anelar pela palavra do Senhor e passamos a nos sujeitar, uma vez após outra, aos mandamentos do nosso Deus. Que nós possamos demonstrar essas marcas em nossas vidas, que possamos pedir, e se você não pediu ainda, que você possa fazer isso. Peça, busque e bata na porta, porque a porta ainda não se abriu para você. Por que a porta ainda está fechada e você ainda não está dentro do reino do Senhor? Talvez você esteja de certa forma pedindo, de certa forma buscando e de certa forma batendo. Mas nós acabamos de ver aqui que existe uma forma correta de bater, pedir e buscar. E o erro não está no Senhor, o erro está em você. Talvez haja um defeito na sua abordagem em relação à busca. Talvez você espere ser salvo por meio das obras que você está praticando, mas a palavra de Deus ela diz que não é pelas obras que você será salvo. E se você buscar a Deus desse jeito, você não será salvo. Você precisa entregar tudo a Deus. Toda a sua esperança, todas as suas fichas tem que ser apostada num único número, o número de Deus. Você tem um tiro só. E esse tiro tem que ser certeiro. O único meio de salvação é Cristo. E você precisa entregar todas as suas fichas a Ele. Talvez falte sinceridade de você em confessar todos os seus pecados. Talvez você ainda esteja guardando um pecado e esse pecado você não quer abrir mão dele. Seja dinheiro na sua vida, seja um lazer, um entretenimento, seja algo que a sua carne clama muito e você não quer deixá-lo. Abandone esse pecado, confesse ele a Jesus Cristo e peça para que Ele te ajude, para que você possa se livrar dele. Talvez te falte entregar de todo o coração a Cristo. Faça isso. Entregue-se de todo o seu coração a Jesus. Bata, peça, busque, e a porta se abrirá, e você adentrará o reino do Senhor. A palavra de Deus nos chama a fazer isso. Que você possa fazer isso para ter o Espírito Santo de Deus nessa noite.